Oi pessoal, dando continuidade às nossas conversas, né? Nesse módulo nós vamos estar conversando sobre duas temáticas muito importantes. Os modelos tecnoassistenciais em saúde, na verdade são os arranjos, as formas de organização do sistema de saúde e o movimento pela reforma sanitária brasileira. Evidentemente, no filme que a gente já viu no módulo anterior, né, e também nas discussões do conceito saúde, doença, cuidado, a gente já abordou algumas questões importantes relacionadas com essas temáticas, né, que a gente vai estar discutindo hoje. Então, a gente vai estar complementando, avançando aí no alinhamento conceitual e na conversa a respeito dessa estruturação do Sistema Único de Saúde. Bom, nossa primeira temática são modelos tecnoassistenciais em saúde. Modelos tecnoassistenciais ou outras terminologias que a gente aborda no texto que foi encaminhado para vocês, né? Modelos assistenciais, modelos tecnológicos, modelo de produzir saúde, modelo de intervenção, modelo de atenção, modelo de cuidado, independente de que terminologia a gente use, né, tratam-se da capacidade explicativa, ou seja, a capacidade de formular alternativas para a solução dos problemas de saúde das pessoas. Esses modelos, né, eles são então percursos assistenciais, né, como se fosse um molde para a reprodução, um caminho a ser perseguido dentro do contexto do sistema de saúde. E com isso estão envolvidos sujeitos, saberes, tecnologias e todo o processo de organização das práticas sanitárias, né, as práticas de atenção à saúde. Evidentemente não existe modelo certo ou modelo errado, nem há receita de bolo, né, que quando seguido dá certo. Esses modelos de atenção eles foram estruturados à medida que a gente foi ampliando a tecnologia, aumentando o nosso saber, né, articulando as nossas políticas setoriais. Então, cada modelo ele foi voltado para esse processo de demanda estrutural, né, de envolvimento da comunidade dentro do processo, das políticas socioeconômicas implementadas. Então eles têm a ver com os contextos. No texto que a gente encaminhou para vocês, né, a gente tem vários elementos que interatuam entre si, influenciando a definição desses diferentes momentos, né, práticas assistenciais, e que estão articuladas, evidentemente, aos seus contextos históricos e culturais. Então, o modelo assistencial ou tecnoassistencial em saúde, ele tem a ver com o modo de gestão do trabalho das equipes, né, os modelos de gestão das organizações, as diferentes necessidades de saúde conhecidas a partir do perfil epidemiológico e do perfil de mortalidade, né, questões relacionadas ao financiamento, os conhecimentos e tecnologias acumulados, o arcabouço legislativo, que tem muito de normatização do processo, as visões e os valores sobre direitos humanos e de cidadania, elementos culturais, elementos políticos, né, fundamentados nas questões das práticas corporativas dos trabalhadores de saúde, o grau de organização e valores, né, orientadores dessas práticas dos trabalhadores de saúde. Então nós temos vários elementos que interatuam entre si na construção ou no desenvolvimento desses modelos assistenciais em saúde. Evidentemente referenciados a momentos históricos e culturais porque perpassou a nossa prática pública, né, do cuidado em saúde. Nós temos duas grandes tendências, né, dentro da construção desses modelos. A reprodução de modelos hegemônicos. Hegemônicos estaria relacionado assim aos modelos mais massivamente praticados, né, que teria uma estruturação de superposição, né, de sobreposição sobre os demais modelos. E um deles nós temos uma evidência clara
né, que ainda é muito prática corrente nos dias de hoje, né, o modelo médico assistencial privatista. Esse modelo médico ele foi um construto a partir da própria estruturação da política pública brasileira de saúde, né? Nós constituímos lá na década de 20 as caixas de aposentadorias e pensões, depois os IAPs, o INSS, o INAMPs, e essas estruturas elas tinham que comprar serviços para poder ofertar aos seus associados, né, aos seus beneficiários. Então essa prática do comprar, e a gente não tinha muita oferta, num dado momento a gente inclusive estimulou a construção de hospitais para que a gente pudesse ter a oferta de leitos para atendimento às demandas de saúde. Então esse modelo médico assistencial privatista, ele foi sendo estruturado à medida dessa dinâmica de necessidade da compra de serviços médicos pelo Estado. E a medicina liberal, né, ela encontra caminho nisso, né, e as próprias organizações hoje corporativistas da saúde, elas se estruturam, elas se valorizam e se intensificam a partir dessa questão. Então os planos de saúde, as operadoras de saúde, né, a partir dessa questão, elas se ampliam, né, e crescem dentro desse contexto. Então o modelo médico assistencial privatista é o modelo da medicina liberal, o modelo da venda do serviço médico, né? O serviço de saúde público, ele reproduz esse modelo médico assistencial privatista. Temos o modelo da atenção gerenciada, que quando a gente institui a questão dos planos de saúde das operadoras, a gente já começa a falar em custo-benefício, né? E o modelo sanitarista, que ele, em diversos momentos da estrutura histórica do país, ele foi sendo construído, né? Lá no começo do século passado, nas práticas de Oswaldo Cruz, com as doenças pestilenciais, depois na década de 30 com a estruturação dos centros de saúde, a medicina comunitária. E nós temos uma outra tendência que são os modelos alternativos, né? E nós temos vários caminhos, né? Várias práticas. Então nós temos as ações programáticas, né? Verticais, relacionadas a um dado problema específico de saúde, a vigilância em saúde relacionada às práticas da vigilância sanitária epidemiológica, o modelo da estratégia saúde da família, implantada a partir da década de 90, mais especificamente, mais efetivamente no país, né, e que trabalha com a lógica do território, da vinculação de equipes a esses territórios, da responsabilidade sanitária das equipes sobre tal território, população adscrita, e outras, né, alterações também, outros modelos alternativos, em defesa da vida, cidades saudáveis, sistemas locais de saúde, ok? Temos também na perspectiva dessa concepção, uma estruturação que a gente poderia apontar 3 caminhos bem evidentes, né? Um caminho biomédico, fundado no modelo médico assistencial privatista, na atenção gerenciada, né? Um modelo sanitarista, caracterizado pelas ações sanitárias, com um certo foco na questão da vigilância, né? Mas trabalhando a questão dos modos de transmissão e fatores de riscos específicos, e um sistema alternativo fundado, né, nos princípios e diretrizes do SUS, fundado na singularidade do indivíduo, nas comunidades, né, na saúde coletiva. Então nós temos 3 caminhos bem definidos no contexto desses modelos, né? 3 estruturas bem definidas, um contexto biomédico, um contexto sanitarista e uma perspectiva mais alternativa do desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Bom, o modelo médico hegemônico, ele tem essa gênese na medicina científica, exatamente na medida em que a gente se apropria dessa concepção de que
que saúde ela tem uma gênese e a gente tem que atacar essa gênese, né, essa causa, esse elemento causador dessa doença. E ela é fundamentada no relatório Flex, né? Então ela tem uma concepção da medicina flexneriana, né, que foi fundada na avaliação da educação médica nos Estados Unidos e Canadá. Teve um impacto grande essa concepção no fechamento de escolas, né, à medida que ela apontava para a exclusão de práticas alternativas, imposição de um conceito de comprovação científica, né, uma perspectiva biologicista, fundado na especialização, ou seja, fragmentação do trabalho. Então nós tínhamos que conhecer pedaços, fragmentos e atuar nesses fragmentos do corpo humano, né? Então, ênfase nessa medicina curativa e a incorporação e difusão dessa ampla tecnologia médica para dar conta dessas respostas. O modelo médico hegemônico, né? Então, o modelo médico assistencial privatista, em essencial, ele tem essa fundação hospitalocêntrica, aponta para a necessidade do hospital, né? A segmentação por especialidades, prioriza a cura, as ações curativas, fundado na medicalização, ênfase nas ações de alta densidade tecnológica, então na tecnologia médica, voltada ao indivíduo. Então, desvincula o indivíduo do contexto, nós temos que tratar o indivíduo, que é ele que está doente. Fragmentação da atenção e na concepção exatamente autoritária do processo do cuidado. Os traços fundamentais desse sistema, então, estão fundados nisso, né? Individualismo, saúde e doença como mercadoria, ênfase no biologicismo, historicidade da prática médica, então, no conhecimento da fisiopatogenia, né, de todos esses elementos, privilégio da medicina curativa, medicalização do problema, estímulo ao consumismo médico e participação passiva ou subordinada dos consumidores. Então, os médicos que sabiam, que conheciam o processo a ser implementado para curar as doenças das pessoas. Um outro modelo, né, que a gente poderia apontar como também hegemônico, né, médico assistencial, ele é fundado na atenção gerenciada, na concepção de managed care. Então, ou seja, custo-benefício, né, custo-efetividade. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma medicina baseada em evidências, ou seja, nas melhores respostas. Um modo de produção centrado nos financiadores, nos provedores, nos consumidores, nos captadores de recursos, nos administradores. Então, nos interessava a questão de baixar custo, desestimular o consumismo, né? Implementar as medidas devidamente científicas, né, com evidência para determinadas questões. E para isso eu teria que ter protocolos, né, linhas, guias que me direcionassem para esse caminho. Tem uma marcante hierarquização do atendimento, né, uma variedade de atendimento, né, então atendimentos multiprofissionais, e redes restritas na medida em que o objetivo é exatamente otimizar os recursos, né, para que a gente tenha bons resultados, mas com o menor custo possível. O modelo sanitarista, né, a gente tem lá no início do século passado, como a gente já disse, as ações contra as doenças pestilenciais. Depois, na década de 30, a instalação dos centros e postos de saúde. Essas ações do modelo sanitarista é apontado para focos bem pontuais, né? Campanhas, ações específicas, programas especiais, né? E uma administração verticalizada, ou seja, igual para todo mundo. Então essa é uma grande crítica ao modelo sanitarista, porque as nossas realidades são diferentes. Então não tem como a gente fazer um modelo que atenda todo mundo dentro do mesmo contexto. O objeto de trabalho está relacionado com os modos de transmissão e os fatores de risco das diversas doenças, né? E esse modelo
evidentemente, além dessa crítica verticalizada, né, uma grande dificuldade na prestação de uma assistência com qualidade, efetividade e equidade, na medida que a gente aponta um caminho só a ser seguido. Os modelos alternativos eles surgem na década de 70, né? A gente vê aí que toda a mudança dessa concepção, da estruturação do nosso sistema de saúde, ele começa a ser questionado, gestado a partir da década de 70. Então nós temos um contexto internacional, né, de reuniões, de simpósios, né, e temos um contexto nacional com a efervescência da crise e o início desse questionamento da população, da sociedade civil organizada, diante dessa crise toda que estava passando o país. Esses modelos eles têm uma fundamentação dos princípios e diretrizes do SUS, né? Então fala na questão da humanização, de ações programadas de saúde, né? Um atendimento universal e integral, né? Busca a regionalização, né? A territorialização, tem um foco no indivíduo e no seu contexto, né? Então reconhecendo a singularidade do sujeito, mas também considerando a família, a comunidade, leva em consideração aspectos socioeconômicos, culturais e políticos. E nós temos vários exemplos desses modelos alternativos. As ações programáticas de saúde, fundadas em medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças. O modelo da vigilância em saúde, né, fortalecimento das ações de vigilância sanitária e epidemiológica. As cidades saudáveis, ou saúde cidade, como foi desenvolvido em Curitiba. Promoção da cidadania e o envolvimento criativo, né, nessa perspectiva de organizações comunitárias, de planejamento, de ações intersetoriais. O modelo da Estratégia Saúde da Família, né, PACS, Programa Agente Comunitário de Saúde da Família, né, e do Programa de Saúde da Família, com ações territoriais, né, na perspectiva de um território sob responsabilidade da equipe, ações preventivas, educativas. O modelo em defesa da vida, na perspectiva de uma gestão democrática, saúde como direito de cidadania e o serviço público voltado para a defesa da vida individual e coletiva. Os sistemas locais em saúde, com a distritalização, a instituição de distritos sanitários, ou seja, então partindo de um planejamento local para desenvolvimento de uma análise da situação de saúde e, a partir dessa análise de situação de saúde, um planejamento estratégico para poder romper com os problemas ou resolver as situações, né, os problemas, as necessidades de saúde das pessoas. Importante ao falarmos da questão do programa, né, Saúde da Família, hoje a gente fala Estratégia Saúde da Família, né, muito mais do que um programa, é uma estratégia dentro de consolidação da atenção primária à saúde dentro do sistema. Trouxe toda uma mudança de lógica. O objetivo da Estratégia Saúde da Família, então, é reverter o modelo de atenção. Reverter esse modelo médico, assistencial, curativista, para esse modelo alternativo, fundado na vigilância, no território, né, no conhecimento dos problemas locais, no conhecimento das pessoas, para a implementação de ações voltadas exatamente a esse contexto, a essa realidade local. Então traz todo um processo de reorganização das práticas de cuidado, em que a atenção primária ela é coordenadora, ordenadora de todo o processo do cuidado em saúde, ela é a porta preferencial do sistema, né? E a partir daí do conhecimento do território, né, da população que vive nesse território e dos problemas mais prevalentes, a gente programar as ações para atender essas demandas, essas necessidades específicas daquele território, numa perspectiva de atendimento integral. Se a gente for diferenciar os modelos hegemônicos, né, dos modelos alternativos, a gente poderia partir das seguintes
dos seguintes elementos. Os modelos hegemônicos trabalham com demanda espontânea, aquela que chega, né? Uma assistência à saúde fragmentada, não tem muito planejamento, poucas ações de prevenção e promoção da saúde. Já os modelos alternativos, eles trabalham numa perspectiva de atenção integral, né? Ou seja, humanizada, focada no indivíduo, na sua família, na comunidade, responsabilização sanitária da equipe, né? pelo seu território, estabelecimento de vínculo entre os trabalhadores e usuários e articulações das ações, né? promocionais, preventivas e assistenciais e reabilitadoras, coordenando essa questão tanto da demanda espontânea, como também programando a demanda para poder responder às necessidades, em especial das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, nesse processo, evidentemente, nós temos uso de tecnologias. E aí nós temos o filme que a gente postou também para vocês sobre as tecnologias. E essas tecnologias são os conjuntos de ferramentas, né, os conhecimentos, equipamentos, os procedimentos, processos de trabalho que são aplicados no cuidado em saúde. E as tecnologias, nós temos as tecnologias duras, que estão inscritas nas máquinas, nos instrumentos, né? As tecnologias leve e duras, que referem-se ao conhecimento técnico estruturado, e as tecnologias leves, que dizem respeito às relações, ou seja, vinculadas a esse campo cuidador, né, na relação dos indivíduos protagonistas nesse processo do cuidado em saúde. O filme que a gente postou, ele ilustra bem essa parte, né? Assistam e leiam o texto para a gente complementar essas informações. O texto, no finalzinho, ele aborda uma questão do trabalho vivo, né? E a gente entende que se temos um trabalho vivo, teríamos um trabalho morto também, né? Os autores que discutem essa temática da micropolítica do cuidado, eles falam que, na verdade, o que dá expressão ao cuidado em saúde é o trabalho vivo em ato, é aquele trabalho prestado no exato momento, né, em que ele está ocorrendo, no encontro do trabalhador com o usuário. Então é um trabalho que não tem vida de prateleira, é um trabalho produzido e consumido ao mesmo tempo, por isso trabalho vivo em ato, né, no exato momento da sua atividade produtiva, né, que permite interagir com o usuário, inserindo como protagonista nesse processo do cuidado, fazendo o sujeito, né, do seu próprio processo saúde-doença, permite experimentar soluções, então buscar a construção de um plano conjunto de manejo para os problemas. O trabalho morto já seriam as máquinas, os instrumentos, os protocolos, os formulários, aqueles que já trazem uma carga de trabalho que lhes deu forma e função. Evidentemente que no trabalho médico não existe só trabalho vivo ou só trabalho morto, é uma conjugação desses dois, né, dessas duas dinâmicas. Evidentemente que quanto mais o trabalho em saúde está vinculado ao trabalho vivo em ato relacional, tanto ele é mais humanizado e tanto mais há estabelecimento de vínculo entre os sujeitos desse cuidado. Outro texto que a gente postou para vocês, da outra temática, né, é um fragmento da minha tese de doutorado, que ainda está em construção. A gente apresenta um texto que fala do construto do movimento pela reforma sanitária brasileira. Então, ele fala de várias instâncias, de várias organizações que foram estruturadas nesse contexto a partir de meados da década de 70, e que levou à estruturação desse movimento que mudou a concepção, né, da saúde a nível do contexto brasileiro. Então, a participação de intelectuais, de profissionais dos sistemas de saúde, né, de próprios políticos, alguma parcela da burocracia, né, da época, e as organizações, em essencial, as organizações populares, os movimentos populares em saúde, os sindicatos, eles foram determinantes para que esse movimento ele trouxesse essa concepção da necessidade de um novo sistema de saúde, um sistema único de saúde, onde a gente juntasse as ações do Ministério de Saúde, que estavam separadas,
e as ações do INAMPES, que eram as ações mais assistenciais, para construir um único sistema de saúde que entendesse o indivíduo nessa perspectiva da integralidade. Então, o SUS ele não é uma dádiva, né? Ele foi uma conquista da sociedade civil organizada brasileira. Esse movimento pela reforma sanitária brasileira, né, além de toda a questão da crise, da carestia, das concepções econômicas, políticas, né, da época, ele era essencialmente uma luta pela garantia do direito universal à saúde em vistas à construção desse novo sistema de saúde. Um elemento fundamental que consolidou todos esses olhares foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, com participação dessa sociedade civil organizada, né, nós temos a ampliação do conceito de saúde e reconhecimento da saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, houve uma intensa discussão a respeito da defesa desse sistema único de saúde, né, de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Bom, assim nasce o Sistema Único de Saúde, com um grande caminho a percorrer, um sistema que não está pronto, que é construído no dia a dia, que tem muitos gargalos, muitos problemas, mas isso é objeto da nossa próxima conversa, que a gente vai começar a abordar a questão da legislação em saúde e da construção desse sistema aí da década de 80, né, da segunda metade da década de 80 até os dias atuais. É objeto da nossa discussão na próxima aula, no nosso próximo encontro. Ok?